Pennywise, o monstro mais poderoso do terror. Será mesmo? Muitos falam que o Pennywise não é isso tudo, pois ele foi derrotado por apenas crianças que fizeram bullying com ele. E comparado a outros vilões do terror, ele não é nada. Isso me fez pensar, e se a gente mudasse as regras? E se ao invés de atormentar um bando de crianças, o Pennywise batesse de frente com gente grande? Como o Pennywise enfrentaria o Jason, que é simplesmente imortal, Fred Krueger, que consegue controlar a mente e o sonho das pessoas? Ou até uma versão dele atualizada? Vocês sabem quem é. Ele pode não ser o terror, mas aterrorizou muita gente na série. Sim, o Vecna. Apenas um personagem nesse vídeo que realmente conseguiria derrotar o Pennywise. E muita gente não vai gostar disso. Hoje eu não vou dormir, e vocês também não. O Michael Myers, o bicho papão de Haddonfield. Como o Pennywise derrotaria um cara que é basicamente imortal? Ele só sabe andar e matar. Ninguém para ele. O maior trunfo do Pennywise é simplesmente mexer com medo das pessoas, e o cara não sente medo. O que o Michael Myers ia sentir medo? Simplesmente nada. Pois o Pennywise poderia se transformar em um dos maiores medos da humanidade, sei lá, no imposto de renda, que ainda assim ele continuaria andando, caçando o Pennywise pra querer matar ele, custe o que custar. Então, basicamente, a vitória seria do Michael Myers. Nada disso. Muita gente deve pensar que o Michael Myers ou daria trabalho ou até venceria o Pennywise porque ele não tem medo ou porque ele é imortal. Mas não é bem assim. Lembre que o Pennywise não é só um palhaço. Ele não é uma pessoa em si. Ele é uma entidade cósmica. Aquela figura do palhaço é apenas uma das formas que ele se adapta para gerar medo nas pessoas, especificamente as crianças. Mas ele também não precisa do medo das pessoas. É só um tempero para a carne dele. Já o Michael Myers, mesmo com todo esse negócio dele ser imortal, dele ter poderes sobre-humano, ele ainda continua na sua essência sendo humano. Mesmo com uma faca, mesmo com uma resistência extraordinária, ainda é humano. O Pennywise não precisaria assustar o Michael Myers, ou mesmo fazer com que ele sinta medo. Ele faria algo muito pior. Nos livros, o próprio Pennywise é descrito como pior do que a morte, que muitos já devem saber o que é. As Deadlights, que é as luzes da morte, mais conhecido como a verdadeira forma do Pennywise. É quando ele abre aquele bocão e mostra os pisca-pisca dele, né, pra todo mundo, e a pessoa fica com cara de idiota. Ou seja, assim, quando ele olhasse para a verdadeira forma do Pennywise, a mente dele bugaria. Não tem chance nenhuma. Igual o Jason de Sexta-feira 13. Essa seria uma grande humilhação de um dos maiores ícones do terror. E sendo bem sincero, a melhor opção dele era, pegar o beco e fugir, cara. Porque de todos aqui, o Jason provavelmente é o personagem mais frágil e mais fácil do Pennywise manipular. Ele é tipo o Michael Myers, só que bem pior. Por mais que ele não morra, mas ele tem sentimentos, ele é um fofo. Ele é um menininho da mamãe. Ou seja, ele tem traumas familiares. E o Pennywise ia pegar esses traumas e dar uma brincada com força. Ele não ia precisar se transformar em palhaço, monstro. Era só ele se transformar na mãe do Jason e fazer ela saindo ali do lago, gritando pelo nome dele, que o Jason ia pro cantinho e ficar chorando igual um bebê. Um dos maiores vilões do terror seria derrotado de uma maneira ridícula por esse palhaço. No fim, o Jason ia acabar flutuando junto com um barquinho de papel. Mas talvez ele não ia só. O seu parceiro Fred Krueger poderia se juntar com ele. Sim, mas calma, diferente dos últimos dois, que começaria a dar trabalho pro Pennywise. Não seria tão fácil assim. Até porque o Fred Krueger, assim como o Pennywise, ele mexe tanto com medo das pessoas, ele entra na cabeça delas, manipula elas. Essa disputa seria extremamente interessante de ver, pois o Fred colocaria dificuldade nisso. Mas também, meu chapa, seria chato pra caralho, porque os dois, ou personagens pra falar, os dois juntos ia ser 30 minutos deles só tentando, né, discutir quem tem a chibata maior. Mas depois disso, quando começasse realmente a porrada, aí viria o primeiro desafio do Pennywise contra o Fred Krueger, que é o fator dele dominar o mundo dos sonhos. Ele entra na cabeça, mais especificamente no sonho das pessoas, e destrói elas completamente. Mas Pennywise não é uma pessoa. O que o Fred Krueger faz com adolescentes, o Pennywise já fazia com a humanidade antes mesmo dos Fred sonhar em existir. Fred que não teria a mínima chance se ele tentasse fazer essa disputa de poderes com o Pennywise. Mesmo que ele domine o mundo dos sonhos, o Pennywise nem funciona como ser humano. A gente nem sabe se ele sonha, se ele tem pesadelos, se ele mesmo dorme como ser humano. A única coisa que sabe é que ele hiberna. E vamos supor que mesmo assim o Fred conseguisse entrar na cabeça do Pennywise. Se só olhando para a verdadeira forma dele, né, que é as Deadlights, como a gente viu, a pessoa buga, o cérebro derrete. Imagina alguém entrando na cabeça desse bicho. Se o Fred Krueger saísse pelo menos vivo, já seria uma vantagem, porque a mente dele viraria uma bosta. Mas vamos supor que ele consiga entrar na mente do Pennywise e não morra. Aí é onde vem a grande vantagem do Fred. Ele mexe com os maiores medos das pessoas. No caso, ele ia mexer com o maior medo do Pennywise, porque sim, o Pennywise, mesmo sendo uma entidade, ele tem medo, que é uma tartaruga gigante chamada Maturin, que é uma entidade assim como ele. Mas calma, vamos ser sinceros, numa disputa de quem coloca medo, você apostaria no ser que já faz isso antes mesmo do universo existir, ou um zelador queimado que acabou de sair das fraldas? Acho que a resposta é óbvia, né? Em disputa de poder, amigo, é difícil bater de frente com o Pennywise. Mas e se um demônio tentasse? Um demônio mal encarnado, bíblico, um dos monstros do terror mais bizarro que eu já vi. Valak, a freira, meu chapa. Ok, que as pessoas talvez não vão gostar tanto. Eu só tenho uma pergunta muito fácil pra vocês. O que Valak faria
com Pennywise? Para pra pensar, seja bem sincero, o que ele poderia fazer? Ok, Valak é um demônio extremamente poderoso, consegue alterar a forma, consegue mudar a sua versão, fazer ilusões, mexer com a cabeça das pessoas. Agora, o que ela faz que o Pennywise não faria até 1000 vezes pior e melhor? Além de que ela opera na fé, né, cristã. As regras de Valak opera pelas leis da Bíblia. E o Pennywise não liga nem um pouco pra cruz, água benta, igreja, Deus, Jesus, ele não liga pra nada. Ele é um alienígena, um ser que veio de outro lugar que a gente nem sabe o que é. Se a freira, né, aparece gritando ali na cara dele, o Pennywise ia rir, ia se transformar em algo pra ridicularizar em tudo ali em questão da fé cristã. O pior, ele se transformaria no próprio inferno ali só pra dar uma zoada. Fala que assustar a gente porque a gente é um humano, a gente tem medo de demônio, do inferno, de morrer, dessas coisas simplesmente bizarras. O Pennywise daí não seria nada. Agora a questão é o que o Pennywise faria com o Valak. Na verdade é o que ele não faria, né, porque a lista é grande do que ele podia fazer. Ele poderia fazer a freira sentir medo de 300 maneiras possíveis. Ele poderia virar Jesus, porque ele já virou bebê Jesus na própria série dele, né, de It Me With Derry, mostrando que o que ela faz não é nada perante o que ele pode fazer. Sendo bem sincero, meu jabo, seria ridícula essa batalha. Não seria mais ridículo do que com o Leatherface, que eu tive que colocar ele aqui porque, mano, eu particularmente tinha muito medo dele. Esse cara com a serra elétrica, que não é elétrica, tá? Ela é a combustão. Eu tinha muito medo. Só que, cara, sem perca de tempo, é um cara com uma motosserra grande. Sem contar que ele, todos aqui, ele é o mentalmente mais instável. Ele é uma criança assustada. Ele só faz o que ele faz porque mandam. Ele tem medo de apanhar e ficar sem janta. Pennywise nem precisaria virar um monstro. Ele só precisaria virar o irmão mais velho do Leatherface, bater na mesa e gritar que o Leatherface ia correr e ficar no cantinho chorando. Mas agora, amigo, chegou a hora que muitos estão falando atualmente. E fala que destruiria o Pennywise. Vecna de Stranger Things. Era ele o único que destruiria o Pennywise? Muita gente aposta no Vecna contra o Pennywise e, vou ser sincero, faz sentido. O Vecna é tático, é frio, com certeza não teria medo do Pennywise. Teria a junção de um ser humano com estratégia inteligente com os poderes do palhaço. Boa parte dos poderes do Vecna é muito parecido com o do Pennywise. Pra mim, a forma de o Vecna eliminar suas vítimas é até bem mais macabro, tá? Mano, ele levita elas e simplesmente sai quebrando todos os ossos. Mesmo na série ali, uma série que não é pra ser de terror, me deu realmente um cagaço quando apareceu a primeira vez. Então, não é loucura achar que o Vecna teria alguma chance. Principalmente porque o Pennywise já perdeu pra crianças com um pedaço de ferro. Então, se o Vecna invadisse a mente do Pennywise, a mente desse palhaço, seria o provável fim dele, né? Só na teoria mesmo, porque seria a briga mais injusta. O Vecna é basicamente um Pennywise Júnior, porque apesar de toda essa inteligência, todos esses poderes, ele ainda é um humano. Talvez um dos humanos com mais pontos fracos de todos aqui da lista. Pois, vamos lá. Pode ele ser humano, ele tem cérebro físico, ele tem coração, corpo, ou seja, ele pode ser ferido como uma pessoa normal. Se o Vecna ao menos tentasse se conectar à mente do Pennywise, se o Fred Krueger não conseguiu, tu acha mesmo que o Vecna ia conseguir, irmão? E vamos supor que ele suportaria entrar na mente do Pennywise, assim como o Fred Krueger. Ele, sinceramente, ele ia fazer o quê? Ia tentar botar medo no Pennywise? Ele não conseguiu botar medo nem nas crianças de Stranger Things direito. Imagina um palhaço que, se duvidar, foi ele que inventou esse termo medo, cara. O Vecna entraria na mente do Pennywise e sairia de um estado vegetativo, porque a sequência de traumas que o Vecna tem, que o Pennywise poderia escolher a dedo porque ele queria ou não mexer, é grande, cara. E se o Vecna decidisse ir pra porrada com o Pennywise, aí pronto. Aí era fatal. Até porque ele ia ficar o quê? Lançando o Pennywise pra cima, pra baixo, lançar aqueles tentáculosão dele. O Pennywise ia ficar rindo enquanto ele fazia esse negócio dele. E no fim, ele ia virar janta. Tá, quem é que teria alguma chance contra esse palhaço desgraçado? Aí que tá o ponto, amigo. Justamente, nada melhor do que um palhaço pra combater outro palhaço. Pegamos nele, o único, o mudo, o sádico, Art, o palhaço, o Terrifier. Palhaço contra palhaço, irmão. Uma das batalhas, sendo bem sincero, é uma das mais aterrorizantes, tá? Se acontecesse, meu amigo, aqui a coisa ia ficar muito sangrenta e feia, cara. E vou dizer uma coisa polêmica. O Pennywise teria problemas reais nessa batalha. Por um simples fator que resumiria isso tudo. Parte, diferente de todos dessa lista aqui, ele não tem regra. Ele não tem padrões, ele não tem pontos fracos. E obviamente, tirando Valak, né, que é um demônio, ele também não é humano. Ele já foi humano e quando ele pôde morrer, foi quando ele virou uma entidade. Que até hoje, ninguém tem compreensão realmente o que o Art é direito, cara. O Art não tem medo, o Art acha graça de tudo, de violência extrema. Não teria algo que o Pennywise mostraria pra ele que o Art não ia achar simplesmente interessante e até perguntar, se ele pudesse falar, né, como é que faz? Eu quero fazer também. O Pennywise ia ficar se perguntando, mano, o que esse cara tem medo? Enquanto o Pennywise ficaria se perguntando isso, o Art ia ficar brincando com ele ali na frente dele, dando um tiro nele só pra dar uma zoada. O Pennywise é uma entidade que precisa de lógica, de medo, pra gerar aquele sabor, pra virar comida. E mesmo se ele não quisesse, vamos supor, se alimentar do Art, até mesmo pra ele derrotar ele, não daria, não tem como, até porque ele não morre. Ah, mas tem um grande fator, as luzes da morte. Diferente de todos os outros também, as luzes da morte não funcionaria, pois o Art é uma entidade. A mente dele nem mesmo é compreensível
impossível, cara. Não tem como bugar algo que talvez nem exista. No fim disso tudo, seria uma disputa basicamente infinita. Os dois iam ficar se encarando, se batendo, se cortando por décadas, séculos, milênios, se duvidar. E daria basicamente empate. Ou talvez não. O grande fator ali que faz o Art fazer tudo aquilo ali, provavelmente é porque ele se diverte fazendo o que ele faz. Então, ele se divertiria fazendo isso com o Pennywise, ou basicamente por tempo infinito. O Pennywise ia ficar de saco cheio, pois ele não conseguia nem se alimentar e nem mesmo deixar o Art ali flutuando, né? Ele não conseguiria fazer nada. Não seria divertido pro Pennywise. Ou seja, se a gente levar ao pé da letra, ele perdeu. O Pennywise ia falar, tá bom, meu chapa, é nóis, não volto mais aqui, vou pro meu esgoto, fica aí na tua, tamo junto. Seria o único que o Pennywise realmente perderia. Mas você concorda comigo? Discorda de alguns outros que estão nessa lista aqui? Porque o grande ponto, rapaziada, é que tanto Jason como Vala, como Fred Krueger, como outros aqui dessa lista, ou como até o próprio Vecna, eles têm um grande fator que diferenciam eles do Clube dos Otários, né? Derrotou o Pennywise. Que por mais que eles não tivessem poderes, eles tinham duas coisas. Eles eram humanos, montaram estratégia, e desses outros monstros que basicamente eles só sabem matar, eles não montam estratégia, não pensam em como derrotar alguma coisa. Não, eles apenas fazem o que eles já estão programados. Os Clubes dos Otários têm sido humanos que conseguiram montar uma estratégia e achar forma de derrotar ali o Pennywise. Eles também eram guiados por Maturin, né? Lembra da entidade cósmica que eu falei? Eles eram guiados por eles. E aí eu pensei, e se a gente botasse os maiores serial killers da série? Dexter, Hannibal Lecter, Joey, são serial killers extremamente inteligentes que na maioria das vezes não tem medo ou trauma. Será que eles teriam chance contra o Pennywise? Bom, se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui que eu trago pra vocês.